Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Agradeço a Deus pela vida, pela presença de toda a igreja, de todos os obreiros que aqui estão. Isso demonstra o amor pela palavra de Deus, que temos visto Deus trabalhar em nossos corações através da sua palavra. Quando a igreja busca conhecimento, quando a igreja tem interesse em aprender mais, entendemos que o Espírito Santo tem trabalhado nas vidas. E esta semana eu ouvia um pastor que foi questionado nas redes sociais quanto tempo para tornar uma igreja bíblica. E ele disse que é muito tempo. E nós estamos aqui batalhando com isto. Mas os irmãos observam que os cultos de ensino são os menos frequentados. Mas nós cremos que isso está mudando aqui em Uruguaiana. Está mudando e vai mudar para melhor. Eu ainda creio que a galeria vai chegar terças-feiras que nós vamos estar com pessoas na galeria. Porque a ministração da palavra de Deus aos nossos corações faz a diferença nas nossas vidas. Então eu convoco aqueles irmãos que não são frequentes, venham para o culto de ensino. Nada é perdido. Não sei se os irmãos conhecem aquele testemunho de um pastor que foi abordado por um membro dizendo que eu não vou mais vir na igreja, porque fazem 30 anos que eu venho e aquilo que o senhor pregou há 30 anos eu nem lembro mais. Talvez eu nem lembre do que o senhor falou no último culto que o senhor pregou. E o pastor então disse para ele: eu também já sou casado há mais ou menos 30 anos e eu não lembro qual a comida que a minha esposa serviu há 30 anos. Mas só sei que eu estou vivo, forte, porque eu estou alimentado. Então, irmãos, talvez você não lembre o que foi pregado nos últimos cultos, mas esta palavra tem te mantido em pé, fiel a Deus. E às vezes a gente só quer comer a sobremesa, né? Só os cultos avivados, pentecostais, mas nós precisamos do alimento sólido, a palavra de Deus. Convido os irmãos então a lerem, vamos ler juntos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós voltamos ao assunto, o tema da grande tribulação, devido ser um tema bem complexo. E na última terça nós abordamos já de uma forma mais geral, mas eu quero aqui aprofundar algumas partes que eu acho necessário, inclusive, provavelmente na próxima terça-feira nós vamos ainda permanecer nesse tema aqui, porque é de grande relevância. Existem muitas especulações, existem muitas dúvidas, e dentro da palavra de Deus, nós queremos expor aos irmãos.
De forma alguma eu uso achismos ou opiniões pessoais. Nós estamos aqui para trazer conforme a palavra de Deus nos descreve. Queridos irmãos, a grande tribulação, como nós já falamos, ela se dará logo após o arrebatamento da igreja. Jesus descreveu o tempo da grande tribulação em Mateus, no capítulo 24, versículo 21. Eu sei que os irmãos que estão acompanhando, estão anotando os versículos, eu vou mencionar aqui todas as referências que vou ler. Mateus 24 e 21, Jesus descreveu esse tempo dizendo o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Alex, se puder dar uma regulada aqui para nós que está precisando. Então, meus queridos, esse período terrível que esse texto nos mostra é o período mais terrível da história. E ele será dividido em duas fases de 3 anos e meio, sendo que a segunda fase será uma fase mais aguda. Para os irmãos que estudam esta parte da teologia, já falamos na terça-feira passada que haverá um período onde haverá uma falsa paz de 3 anos e meio, onde o povo vai aceitar as propostas do anticristo. Mas depois disso, haverá uma segunda fase onde as trombetas e as taças de Deus serão derramadas sobre a terra. E então esse período será muito difícil para os moradores da terra. Daniel, ele fala sobre esse tempo lá no capítulo 9, versículo 27. E ele diz o seguinte, quando ele recebe então a revelação através do anjo Gabriel, ele escreve o seguinte: o anticristo, ele fará firme aliança com muitos. Dá-se a entender que com Israel e com países que vão apoiar o anticristo. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Como podemos entender esse texto, irmãos? Esta aliança com muitos será para que haja um concerto, uma aliança com Israel, para que ele seja aceito por Israel como o Messias prometido. Por uma semana, nós precisamos entender o seguinte, que esta semana, lá em Daniel, nós vamos entender que é a semana profética. E esta semana não é de dias, mas é uma semana de anos. Então, por 7 anos, esta aliança será firmada. Mas na metade dessa semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, porque vai ser reconhecido pelos judeus que este é o anticristo, não é o Messias. Então nós vamos entender também que no final deste período, no final dos 7 anos, será destruído, porque já está determinado isso. Quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos que todas as coisas que vão acontecer, Deus já determinou.
e o anticristo vai ser destruído, até que seja então derramada sobre ele a destruição que já está determinada. Esse texto nos mostra a semana de anos, 7 anos, e também que na metade desse tempo haverá esta quebra da aliança, e então o inimigo vai se voltar contra Israel e contra a humanidade. Quando nós lemos abominações, desolações, ou o homem, ou sobre as asas da abominação, aquele que causa desolação, nós temos que entender que esse termo trata da violação da pureza ritual do templo em Jerusalém. E em várias profecias nós vemos essa frase, estas menções, e elas estão relacionadas então à profanação do templo. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, ele profanou o templo e depois destruiu o templo, mas também acontecerá no final dos tempos, que é na grande tribulação. Porém, observação, o templo de Jerusalém ainda não existe. E é uma das coisas que precisa acontecer, a construção do templo de Jerusalém, para que o anticristo se manifeste. Porém, não pensem que vai demorar anos. O templo, ele já está pré-fabricado. Para os irmãos que acompanham as notícias, sabem que esse templo só espera um espaço, um local para ser construído, porque está tudo à mão. Tudo o que eles precisam para construir já existe. A palavra tribulação no grego significa comprimir com força, como pisar uvas no lagar, ou moer a cana de açúcar no moinho. Pisar uvas no lagar é espremer para tirar todo o suco da uva. Geralmente as pessoas pisavam a uva no lagar para que se tirasse todo o suco, comprimisse de uma forma tremenda, para que sobrasse apenas o sumo da uva. Ou moer a cana de açúcar no moinho. Os irmãos que já viram, que já beberam a garapa, sabem como a cana entra redondinha e sai só o seu bagaço. Assim será a grande tribulação, porque é Deus comprimindo com força o mundo. Será um tratamento de Deus contra os moradores da terra, por causa da maldade dos perversos. Veja bem, irmãos, tudo o que nós vemos nos dias atuais, a injustiça, a perversidade, a imoralidade, tudo isso será tratado na grande tribulação. Isaías capítulo 13 e o verso 11, tem um texto bem interessante que diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Então, todo o mal que nós vemos hoje, e aos olhos humanos, às vezes nós entendemos, isso não tem mais jeito, isso não vai mudar, isso está levando o mundo a um caos, porque o pecado, a iniquidade tomou conta do coração da humanidade, e eles estão atrevidos, arrogantes, de uma forma tão tremenda que questionam a Deus,
afrontam a Deus, não aceitam a palavra de Deus, inclusive não aceitam a igreja. Mas um dia a igreja será tirada da terra. E eles então experimentarão a ira do Todo-Poderoso contra estes. E é por isso que a igreja precisa pregar, evangelizar, precisa ganhar almas. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos também as almas perdidas. Não adianta nós dizermos eu amo almas. Ninguém ama primeiro almas. Ninguém quer se envolver com estas coisas antes de amarmos de coração quebrantado e puro a um Deus que tem poder para livrar a humanidade deste período que a história vai contar ainda. Então, será o chicote de Deus a tratar com Israel e com os ímpios. Será um tempo de grande angústia, grande aflição. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, também 11, verso 3, fala do tempo, que é a metade da grande tribulação, os 3 anos e meio. 1260 dias ou tempos e metade de um tempo. Neste período, irmãos, neste primeiro momento, o anticristo apresentará um plano de paz, mas é um plano ilusório. Esse plano o levará a conquistar o apoio das grandes potências econômicas e militares do mundo. Principalmente Israel, como já lemos lá em Daniel 9 e 27. Esse homem, ele terá uma facilidade de convencer as massas. Aparentemente, tudo se resolverá. Parece que tudo vai estar resolvido. Mas, em 1 Tessalonicenses 5 e 3, Paulo escreve o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, o mundo estará vivendo esta falsa paz. Você já sentiu, de repente sentiu, quando está tudo calmo, está tudo bem, e algo vem no teu coração dizendo, ore mais, porque quando as coisas estão muito bem, pode acontecer alguma coisa que não lhe traga tantos benefícios como estamos vivendo. Eu creio que nesse tempo, o mundo estará vivendo esta sensação, porque o mundo que nós vivemos hoje já nos traz uma dificuldade de aceitar uma melhora para os próximos tempos. Imagina quando tudo estiver resolvido, quando aqueles que conheceram o Evangelho e começarem a dizer, quem sumiu foram os crentes. Quem não está mais aqui no mundo, não está entre nós, são aqueles que diziam que haveria um arrebatamento, que estavam esperando Jesus Cristo. E então, esta sensação vai invadir os corações. E aos 3 anos e meio, sobrevirá repentina destruição, porque Deus começará a enviar os flagelos das trombetas e das taças sobre a terra.
Essa falsa paz, irmãos, corresponde ao primeiro cavalo branco, lá em Apocalipse capítulo 6 e o verso 2, que diz assim: vi então, e eis um cavalo branco, que foi o primeiro cavalo. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. A coroa não é dele, foi-lhe dado. E ele saiu vencendo, e para vencer. Ele saiu para dominar as nações. A falsa paz será interrompida pelos próximos 3 cavaleiros do mal, que serão enviados por Deus, que trarão guerra, trarão fome, pestilências e mortes. A partir da segunda fase da grande tribulação, todos esses flagelos começarão a acontecer, e aquela falsa paz que estava se vivendo, então se transformará em fome, guerra, mortes, pestilências e tanto mal que o povo vai ter de enfrentar. A Bíblia fala da primeira besta, que é o anticristo. Esse texto está em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos ler. Eu já li na terça-feira passada, mas é interessante nós retomarmos esse texto. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2, que diz assim: vi surgir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, que é o diabo, deu à besta o seu poder, que é aquela coroa que nós lemos em Apocalipse 6 e 2. Deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui está a personificação do anticristo. Um homem que virá do mar. Mar quer dizer os povos. Inclusive na terça passada eu disse que não tínhamos um texto para dizer que o anticristo é um homem. Mas eu retrocedo. Existem muitos textos que eu não concluí o pensamento na terça-feira passada e ficou entendido que não há textos. Existem textos, irmãos, que definem estas coisas. Então este homem, ele receberá o poder do diabo, receberá o trono do diabo e grande autoridade para fazer o mal contra a humanidade. A Bíblia diz que a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. O diabo estará possuindo, o poder do diabo possuindo este homem para que as suas ações tenham êxito. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo, é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Veja o contraste quando nós falamos de Cristo ou de Jesus, do Espírito Santo, que esses têm prodígios e maravilhas, mas aqui, quando se trata do anticristo, é prodígios da mentira. Então poderá acontecer milagres, sinais, porque ele terá poder para mentir para a humanidade. Isso vai auxiliá-lo a dominar o mundo, os governantes, as nações, o povo de modo geral. Será alguém personificando o diabo e apresentando-se
como Deus, como nós vimos naquele texto, demagogo, mentiroso, sagaz. Ele vai dizer com todas as letras que ele é Deus e vai se assentar no lugar que pertence a Deus, no templo em Jerusalém. A humanidade entenderá que este é quem irá solucionar todos os problemas do mundo. Quando, na verdade, verão que estão aceitando, apoiando um problema muito maior, muito mais sério e que haverá muitas consequências. A besta terá o poder de Satanás, que teve todas as oportunidades, desde o Éden, para estudar a natureza decaída do homem. O diabo sabe o que o homem precisa para servi-lo. E, melhor ainda, o Espírito Santo não vai agir na grande tribulação para convencer o homem do pecado. Terá de ser uma decisão racional. E aí nós vamos ver que o diabo sabe muito bem como deslumbrar o ser humano. Ele sabe seduzir com o seu poder. Ele sabe satisfazer a sede de conhecimento e o poder econômico das pessoas. Ele sabe exaltar as pessoas a glória e a fama, para em seguida usar tudo isso contra Deus e contra o povo. O diabo vai armar uma grande armadilha para que o povo seja atingido e, consequentemente, atingindo o povo, ele atinge a Deus. Essa é a tendência, é o propósito do diabo. O anticristo, intelectualmente, será uma pessoa poderosa, um grande orador. Ele vai falar e todo mundo vai ouvir. Hoje nós temos as redes sociais que levam a voz de qualquer pessoa a qualquer parte do mundo. E o diabo terá esta facilidade. Lá em Daniel 7:20, diz que ele fala com arrogância e parecia mais forte que os outros. Então ele vence. Quando nós vemos que esta besta que sobe do mar, ela tem chifres e de repente surge um chifre menor e derruba 3, e ele fala com arrogância, com olhos como de homem, boca como de leão. Esse é o anticristo que vai dominar outros governantes, e ele parecia mais forte que estes outros, porque ele tinha muito mais condições de convencimento das massas. Também ele será mestre nas tramas políticas. Daniel 11:21 diz assim: virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Outras versões diz com engano. Ele não é que ele tem condições de resolver, mas as suas palavras os convencerão de que ele tem condições de resolver as coisas, porque ele vem através do engano. Característica marcante do diabo, que engana e tenta enganar as pessoas todos os dias. Mestre nas tramas. Também será um gênio militar. Daniel 8:24 diz assim: grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Esta força é diabólica, é demoníaca. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Então o anticristo vem fortalecido com estes apoios de países já têm um grande aparato militar. Ele vai estar sendo defendido por estas grandes nações. Também esperto em religião. Se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Tudo aquilo que nós hoje usamos para adorar a Deus, o anticristo é contrário, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, uma habilidade para convencer a todos, porque ele vai sentar nesse lugar e muitos crerão que o anticristo realmente é Deus, através do engano. 1 Tessalonicenses 5:3 fala que quando acharem que está tudo bem, então virá a repentina destruição. Será um tempo muito difícil, muito triste. O pastor Erivaldo de Jesus escreve o seguinte: a nova ordem mundial possui um plano com o objetivo de derrubar governos e reinos do mundo que não estejam alinhados com a ideologia deles, bem como acabar em todo o mundo, todas as religiões e as crenças, para unificar a humanidade sob uma nova ordem que será baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Este é o propósito do diabo para a humanidade. Então, queridos, nós precisamos estar sempre em alerta, porque João escreveu que o espírito do anticristo, ele já atua desde lá da antiguidade. Esse espírito do anticristo, que é contra Cristo, ele está em ação. E tudo que ele puder fazer para nos separar de Deus, para nos afastar desse caminho, ele fará. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Vamos entender a questão. Estas semanas são as semanas proféticas de Daniel. E elas correspondem exclusivamente a Israel. A 69ª semana, não tem como nós pararmos para vermos isso, irmãos, mas só um básico aqui. Esta semana foi concluída em 33 depois de Cristo, quando Jesus subiu aos céus. A partir dali, abriu-se um parêntese, uma lacuna nessa contagem das semanas proféticas de Daniel, para que Deus formasse e inaugurasse a igreja até o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, então começa a se contar a última semana profética de Daniel, é a que está faltando. E esta semana é exatamente o período da grande tribulação. Então, após o arrebatamento, Israel voltará a ocupar o centro do cenário profético novamente. Deus nunca se esqueceu de Israel. Hoje nós vivemos o tempo da graça e tudo converge para a igreja. Mas assim que a igreja for retirada da terra, então volta-se o olhar de Deus a trabalhar com Israel. Por isso Deus nunca abandonou. A prova está nas vitórias israelenses, nas várias guerras que ele se envolve, ou que foi envolvido. Deus tem alianças e pacto com Israel. E ele cumprirá com toda a sua palavra. A aliança de paz que o anticristo fará com Israel se romperá na metade do tempo, porque Israel perceberá que este é contra a sua religião, é contra o seu Deus, é contra Jeová e contra toda a liturgia de culto. Eles descobrirão que este não é o Messias. E então iniciará a real, grande perseguição aos judeus, aqueles que não quiserem
a marca da besta, será um tempo de crueldade, será um tempo de o anticristo perseguindo todas as nações que não quiserem o aceitar a partir dali, principalmente Israel, até que chegue a grande guerra do Armagedon, que nós vamos falar mais para frente. A segunda besta, irmãos, é o falso profeta. Lá no texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 11 e 12, o apóstolo João descreve o falso profeta como a segunda besta. Nós temos a primeira besta, que é o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta. E esse texto diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja bem, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele vem parecendo cordeiro, mas fala como dragão. E quem é o dragão? O diabo. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aquela autoridade que o diabo dá ao anticristo, quando a segunda besta estiver na presença do anticristo, ela terá essa autoridade também. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Jesus disse: enviarei o Consolador, e o Consolador vem para convencer o homem do pecado, para aceitar Cristo. Agora, quando vem a segunda besta, ele vai fazer tudo isso, porém, para que os homens, a humanidade, adorem o anticristo. Ele convencerá os habitantes da terra. Então, a primeira besta é o anticristo, emergiu do mar, que quer dizer dos povos. A segunda besta emergiu da terra. Eretz Israel, em hebraico, quer dizer a terra de Israel. Muito provavelmente, o falso profeta vem da terra de Israel, com grande probabilidade de ser entre os israelitas ou alguém do Oriente Médio, para que haja no auxílio ao trabalho que o diabo destinou ao anticristo. As 2 bestas surgem de baixo para cima. Suas origens são as regiões inferiores da terra. A primeira tem poder bélico e político, que é o anticristo. Quem é semelhante à besta, diz a Bíblia? Quem pode pelejar contra ela? Sugere poder para liderar e se impor a toda a terra. O poder da segunda besta é religioso. O texto diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A segunda besta terá poderes para grandes sinais diante da humanidade. Portanto, a segunda besta é o falso profeta, um chefe religioso que liderará uma religião mundial constituída de todas as crenças e misticismos. Irmãos, isso já está em andamento. Em 2023, foi inaugurado um complexo. Esse complexo religioso chama-se Casa de Abraão. Talvez você já ouviu falar. Foram lá construídos uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga. Na ilha de Saadiyat, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Este complexo tem a finalidade de reunir as principais religiões monoteístas do mundo, para unir a todos. Isso já está, por isso que o espírito do anticristo, ele já age, e ele está convencendo a humanidade, para que vai chegar um tempo que vai se reunir todas as religiões em uma só. O falso profeta terá a missão de convencer os povos de todas estas principais religiões a receberem o anticristo e a adorarem a sua imagem.
O falso profeta será o espírito da mentira, o espírito do engano, e ele agirá no mundo com dissimulação, fazendo o possível para imitar o Espírito Santo. Como eu falei na terça-feira passada, quantos poderão deixar de aceitar todas as propostas que o anticristo fará, tendo ainda a segunda besta para convencer o homem a aceitar a imagem da besta? Então será um tempo de muita dificuldade. Para encerrar, o selo do anticristo, a marca da besta, é um assunto tão falado nos dias atuais, mas tem tantas coisas que se falam que destoam daquilo que a Bíblia diz. Atualmente, irmãos, nós usamos chip para o celular, nos cartões de crédito, e nós somos monitorados 24 horas por dia. Quantas vezes talvez você usou enviar uma localização para alguém através do WhatsApp? O WhatsApp, ou seja, o celular, está conosco, e aonde nós estivermos, nós estamos sendo monitorados. Muitos acham que é ridículo pensar que haverá uma marca nas pessoas, que haverá na mão direita ou na testa, as pessoas que aceitarem serão marcadas. Mas a Bíblia diz isso. E eu creio na Bíblia, que aqueles que ficarem e aceitarem a proposta do diabo serão marcados, assim como eu e você somos marcados pelo Espírito Santo, porque somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Assim também o diabo vai marcar os que são dele, porque quando Deus nos marca, nós somos comprados para ele. Agora, quando o diabo marca, então essas pessoas também terão de viver a sua eternidade com o diabo. Muitos céticos pensam que as profecias bíblicas são apenas ilações dos crentes. É os crentes tentando convencer, amedrontarem as pessoas. E então, também é uma forma do inimigo ir convencendo os homens nos dias atuais, para que quando chegar o tempo, eles possam dizer, olha aí, ó, aquilo que os crentes diziam está acontecendo, mas é para o bem, é para que a gente possa comprar, é para que possamos vender, é para facilitar a vida dos cidadãos do mundo. E vão aceitar com facilidade. Como eu disse na terça passada, ninguém vai ser obrigado a aceitar a marca, mas o poder de dominar as massas vai fazer com que muitos aceitem esta marca da besta. Inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, já orientou os países a equiparem as pessoas com um biochip para facilitar a vida dos cidadãos. Os animais já são marcados. Eles carregam um chip, aonde vai aquela carne, ali carrega todas as informações daquele animal, e os homens estão prestes a serem marcados também desta forma. E o primeiro passo para isso já foi dado, porque o espírito do anticristo, ele rejeita Cristo, ele nega Cristo, ele questiona toda a verdade acerca de Jesus, e isto já é familiar, nós já estamos acostumados com isso. Então a pessoa que não aceita a palavra de Deus, que não aceita que há um Deus, que não crê no Evangelho de Jesus Cristo, terá muita facilidade de se deixar marcar ou aceitar um chip na sua pele. Os cientistas que inventaram o chip admitem que para funcionar perfeitamente, esse chip deve estar na testa ou na mão direita. Isto não é coincidência. Isso é a palavra de Deus se cumprindo a cada momento.
Queridos, o mundo não aceita que virá esse tempo. Eles não creem em Deus, eles não creem na palavra. Mas eu e você, nós cremos na palavra de Deus. Apesar de não podermos tirar todas as dúvidas desse período da grande tribulação, nós temos muitas dúvidas, mas não queira experimentar para saber. É melhor nós seguirmos o caminho difícil, pedregoso, estreito, mas não ficar aqui para saber como é. Na semana passada eu encerrei dizendo que hoje nós temos uma passagem paga, um voo fretado, que não nos custa nada. Mas para aqueles que ficarem, é como se tivesse que fazer esse mesmo trajeto, a pé, e com um custo elevado. Então vamos ser fiéis agora, hoje, para que não venhamos sofrer a salvação na grande tribulação. Nós vimos a semana passada, é possível, mas com muitas dificuldades. Teremos que vencer o nosso próprio eu, as lutas, as perseguições, as provações, para que possamos alcançar algo que hoje é através da graça de Jesus Cristo. Amém? Na próxima semana vamos concluir esse assunto, se Deus assim permitir, e passaremos para novos capítulos. Amém? Nos coloquemos em pé. Vou pedir ao pastor João que ore por nós, encerre o nosso culto nesta noite.